Bom dia, nós estamos dando início agora ao nosso seminário de pesquisa em engenharia de produção, o evento do ano. E o nosso convidado de hoje é o professor Francisco Regis Abreu Gomes. Ele é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Ele tem graduação em engenharia de produção mecânica pelo UFC, onde ele estudou o problema de sequenciamento Job Shop. Ele fez o mestrado em logística e pesquisa operacional na UFC, onde ele teve a oportunidade de trabalhar com o ambiente de produção Flow Shop. E ele fez o doutorado em engenharia de produção na Universidade Federal de Minas Gerais, onde ele teve a oportunidade de trabalhar com o ambiente de máquinas paralelas. Então ele tem uma grande experiência acumulada em diversos ambientes de produção e vai nos apresentar aqui no seminário de hoje algumas técnicas para a resolução do problema de máquinas paralelas não relacionadas, né? Eu gostaria de agradecer ao professor Regis pela solicitude, pela disponibilidade em estar aqui conosco. Muito obrigado, professor. A palavra é sua. Bom dia a todos, bom dia, professor Bruno. Eu agradeço ao convite, né? A apresentação que eu vou fazer hoje, né, é da minha tese de doutorado. Eu vou fazer mais, assim, vou usar aqui a apresentação, mas não necessariamente vou me focar só nela, né? Vou tentar passar, principalmente, os insights, né, que eu tive durante todo o trabalho, né? Porque nem sempre tudo que a gente entende ou aprende, a gente consegue colocar em papel, né? Então, tentar passar isso, principalmente porque, perguntando aqui para o professor Bruno, comentando que também tem alunos, né, de mestrado, alunos de iniciação científica, que pode ser útil para eles, né? Para que reduza, né, o tempo, né, de desenvolvimento do trabalho, né? Aproveitando essa experiência que eu adquiri, né, desenvolvendo esse trabalho. Nesse trabalho, como o professor como já mencionou... Professor Regis, com licença, você podia colocar só no tela cheia, porque o slide está um pouco pequeno. Acho que é F5. Para mim está tela cheia, mas deixa eu ver aqui se eu... Deixa eu ver, apresentar... Deixa eu ver... Mas se não for possível, não tem problema não, dá para enxergar assim, mas se fosse... Não, mas deixa eu... Não, que vai ter umas coisas ali que vai ficar bem... Ele nunca ficou em tela cheia, né? Que pra mim tá em tela cheia aqui, deixa eu ver. Não tá em tela cheia não, né? Não, pra mim não. É porque aqui deve ter uma configuraçãozinha aqui. Deixa eu ver aqui. Chamada aberta para todos. Deixa eu parar aqui, vou tentar de novo aqui. Aqui, ó, tela cheia. Deixa eu ver. Tem uma função aqui. Ela ficou? Perfeito. É que eu estava dizendo, né? O professor Bruno já tinha mencionado, eu trabalhei na minha tese de doutorado com o problema de sequenciamento de máquinas paralelas, né? Quando eu comecei o doutorado, a minha intenção era trabalhar com hibridização, né? Trabalhar tanto com métodos heurísticos como com métodos exatos, né? Aproveitando a qualidade dos dois, né? Na época, eu fiz o meu mestrado em métodos heurísticos, mas sempre tive a vontade de trabalhar com métodos exatos para a gente chegar até o resultado final, né? Solução ótima, né? Porque a gente sempre tem aquela incerteza de qual é a distância entre a solução ótima e a que você encontrou, né? E durante o desenvolvimento do trabalho, né, eu cheguei a perceber a importância, né, ou a necessidade de trabalhar com o mesmo problema, mas com duas funções de objetivo, porque a natureza deles era muito diferente, né, os métodos a ser utilizados nas conclusões, né? Então, acabei trabalhando com
com 2 trabalhos, né? Os trabalhos são de sequenciamento de máquinas paralelas, mas um com o objetivo de minimizar o tempo de completação, né? O Makespan, e o segundo trabalho com o objetivo de reduzir, né? Ou minimizar o tempo total de atraso, né? Um em relação ao tempo de completação e outro em relação ao tempo de entrega, né? Das tarefas, né? Essa tese foi composta, né, no final, por 2 artigos, né? Eu consegui publicar, né? Esse aqui eu consegui publicar, esse aqui eu não, né? Eu não consegui publicar, chegou a processo de revisão. Então, o primeiro trabalho, eu comecei a revisão bibliográfica e encontrei 2 artigos que seriam o estado da arte na época, né? Na minha época a data da minha defesa foi em 2017. Na época, os artigos que eram o estado da arte, né, que tinham os melhores resultados para o problema de sequenciamento de máquinas paralelas com o objetivo, né, com a função objetivo Makespan, era um método exato, né, que era a decomposição de Benders, de Trainbeck, né, e um modelo matemático, né, do Ávalos Rosales, né, de 2015. Ok? Qualquer coisa eu vou passar um pouquinho rápido, que aqui depois eu vou aqui apresentar o modelo um pouquinho para quem não conhece, né? Nesses modelos, os modelos matemáticos, né, a maior dificuldade deles, que a gente pode observar, na literatura isso é destacado, alguns pontos, mas nem sempre, é a constante que a gente chama de Big M, né? Essa constante é para garantir a linearização das restrições de precedência e também das restrições de tempo de completação, que mais à frente eu vou apresentar. Então, para quem não conhece, né, o problema de sequenciamento de máquinas paralelas, né, ele é classificado, né, com esses 3 critérios. No caso aqui, esse critério é a função objetivo, quando tem uma característica especial, no nosso caso aqui, no meu caso, tempo, né, de setup, dependendo tanto da máquina como da ordem das tarefas, e aqui as máquinas são não relacionadas. Significa que para cada máquina o tempo de tarefa é diferente, né? E aqui está representado aqui no caso de 5 máquinas, nós temos aqui 2 máquinas, e 5 tarefas, desculpa, 2 máquinas, e aqui o tempo de setup é representado aqui para essa cor cinza, né? Ok. Aqui, para a gente ter uma ideia, para a gente começar a alinhar nosso conhecimento, aqui é um exemplo do modelo matemático para minimizar o Makespan usando variáveis de fluxo ou variáveis disjuntivas, né? Um modelo mais comum, né? Daqui que eu quero destacar, que é o ponto que eu trabalhei na tese, né? Que é nossa constante aqui, Big M, né? Que a gente chama. Então, essa constante, ela tem o objetivo de garantir na prática, né, a eliminação dos subciclos, né? Então, a gente trabalha calculando o tempo de completação, né, CJ para cada tarefa, certo? Dependendo da sequência, esse tempo ele poderia ser sobreposto pelas tarefas quando ela forma subciclo, e para evitar isso nós temos essa parte aqui da restrição aqui de eliminação de subciclo, né? Que a gente também chama na literatura, a gente chama de linearização das restrições de precedência. E aqui eu quero me deter um pouco, né? Eu não vou explicar cada restrição dessa, porque ela já é conhecida na literatura, mas dá destaque nessa restrição. O que acontece nela, né? Nos nossos problemas de sequenciamento de produção. Para garantir que, por exemplo, né, uma tarefa, nós temos aqui uma tarefa, por exemplo, a gente tem, digamos que tivesse 3 tarefas, né? 1, 2 e 3, certo? E aqui nós temos o tempo de completação da tarefa 1, o tempo de completação da tarefa 2 e o tempo de completação da tarefa 3, certo? Se na solução real, né, real que o modelo está encontrando, está nessa ordem, né, o tempo de completação da tarefa C3 tem que ser maior do que da C2 e maior do que C1, né, consequentemente. Mas isso aqui é computado por essa restrição. Como o problema é de minimizar, certo? O que ela pode fazer? Ela pode fazer só o seguinte: ela pega o tempo de processamento, né, o tempo de sequenciamento e computa ele, né, sem saber qual é a tarefa que está anterior a ela. Então, ela
seria um problema que iria rebaixar muito o limite inferior, né? Que a gente trabalha para chegar na otimização com o limite inferior e o limite superior, né? Certo? Então, para garantir que isso aqui para que isso aqui não ocorra, nós temos essa parcela aqui da restrição. Na solução inteira, isso aqui não é problema, porque quando você tem a solução inteira, esse x e j aqui vai ser igual a 1 ou vai ser igual a 0. Se ele for igual a 1, esse valor aqui vai ser tão alto que é como se esse lado aqui dessa desigualdade fosse 0. Então, o cj fica livre para ser para qualquer valor. Se a variável x aqui for igual a 1, né? Essa parcela vai ser cancelada e esse CJ aqui vai ser computado integralmente, né? Como a tarefa anterior a ela por essa restrição. Então, na solução inteira não é problema. Agora, na solução fracionada, que é a que dá a informação do limite inferior, qualquer solução fracionada pequena faz esse lado aqui da desigualdade tender a 0, né? Se esse valor aqui, como o nome já diz, para poder garantir que nós não temos soluções, não que não sejam inviáveis, soluções não reais, esse valor tem que ser muito alto. Imagina um valor desse aqui, se coloca lá no Simplex de 1000. Se esse valor aqui do x fracionado for 0,1, já vai dar um valor aqui de 100. Se esse Mixpan aqui for de 90, por exemplo, já vai fazer que esse valor aqui seja negativo. Então, essa variável aqui, ela vai ficar livre, né? A gente pode dizer assim, ela pode ficar livre, ela pode ser 0. Então, rebaixa muito o limite inferior. Por isso que nós temos um grande problema, que depois eu vou mostrar nos resultados, desses modelos que eles têm um limite inferior muito baixo, né? Muito próximo de 0, que dificulta o processo de guiar o Brent Balde para encontrar a solução ótima, né? Porque se ele tem soluções baixas, ele vai ficar ali podando, né, na vizinhança e não vai progredir muito. Certo? Então, esse é o problema que não que eu tenha identificado isso, né, que não seja uma novidade, né? Isso já é um problema que já é corriqueiro. É tanto que existem várias modelagens matemáticas tentando superar isso. É uma das que a gente vai ver que é o modelo de Wagner, né, que é o modelo das variáveis posicionais e também os modelos de variáveis indexadas no tempo, né? Que são esses dois modelos, eles não usam essa variável Big M, que no caso iria melhorar os limites inferiores, mas com, por exemplo, os modelos matemáticos indexados no tempo tem um problema do grande custo computacional, né, para poder resolver eles, né? Só para a gente ter aqui isso reforça, né, essa conclusão, para ver a melhoria que teve o modelo de Ávalos de Rosales, que também usava a variável Big M, mas só pelo fato dele inserir uma nova restrição, né, que não tinha essa variável, né? Deixa eu ver se ela está aqui. Não, está aqui. Ele inseriu uma nova restrição naquele modelo clássico, né? Essa restrição aqui que eu chamo de OI, né, que seria o tempo de completação das máquinas, né, que aqui representa a máquina, que seria só a soma dos tempos de produção e mais a soma dos tempos de setup, tempo de preparação. Isso essa restrição aqui não garante eliminar os subciclos, mas só com esse valor aqui, ele consegue fazer o limite inferior, dar uma subida, né? E como eu falei, como eu expliquei aqui anteriormente, né? Dependendo do M, faz esse lado aqui ficar 0. Então, é quase como essa restrição aqui, essa restrição só não daria informação boa para o sistema. Mas com essa restrição, mesmo que essa restrição aqui, esse lado direito da desigualdade fique 0, mas essa aqui garante, né? Assim, um amplitude, né? Uma subida aqui maior do que essa restrição. Só isso fez que esse modelo aqui tivesse resultados muito melhores do que os modelos tradicionais, né? E o modelo de Trembeck, né? Depois quando for apresentar o modelo do Bendis que eu propus, né, eu vou explicar um pouquinho melhor, né? Que ele também se baseia numa restrição muito parecida com essa, né? Que na verdade seria a mesma restrição, a única forma diferente é a forma de eliminar os subciclos. Aqui eu explicando um pouco aqui do que é o Mixpan, né? Certo? Aqui acho que para a gente ganhar um tempinho eu vou passar. Certo? Aqui a questão do tempo de preparação também. Certo? Aqui só a mesma explicação.
certo, né? E aqui falando um pouquinho das técnicas de hibridização, né, que eu propus. Acho que eu não tenho... quando eu for apresentar, né? Qual é a funcionalidade acho que quando eu for apresentar aqui eu posso explicar melhor, mas vou explicar melhor aqui. Certo? Então, a revisão da literatura, como já apresentei para vocês, né? Do Ávalos e do Becker, né? Becker, questão da dificuldade dos modelos. E aqui o problema de decomposição de Benders, né? O problema clássico. Ele tem um problema mestre e tem um subproblema, né? No Benders tradicionais, o problema mestre ele é uma relaxação linear, certo? Que ele vai fornecer um limite inferior, e o subproblema, né, normalmente é um problema inteiro que fornece um limite superior. O problema que eu estudei, tanto o problema mestre como o problema subproblema, eles são problemas inteiros, né? Então, ele vai fornecendo informação. Para esse método ser superior aos modelos matemáticos tradicionais, esse problema mestre tem que ser resolvido de forma mais rápida, né? Certo? E o problema subproblema não pode também ser custoso, né? Porque a soma dos dois tempos não seja proibitivo. Então, o que no caso aqui o modelo de decomposição de Benders do Trainbeck ele faz, né? O problema mestre, aquele problema que eu mostrei para vocês, né, anterior, sem aquela restrição do M, né, do Big M. Né? Então, ficaria um problema basicamente de designação. Ele designa as tarefas na máquina, e usando aquela restrição OI, ele calcula um tempo de completação para aquela máquina. Então, no problema de máquinas paralelas de 5 máquinas, ele teria 5 CI, né? E pegaria o maior para ser o Makespan, certo? E aquele já daria um limite inferior. Mesmo sendo uma solução inteira, né, daria um limite inferior. Qual é que seria aqui o caso? Por que seria um limite inferior? É porque teria os subciclos, né? Tendo os subciclos, o que pode acontecer é que essa solução ela é inviável, mas é um valor menor do que uma solução ótima, né, existente do problema. E aí ele passa essa informação, né, essa sequência para os subproblemas, quer dizer, cada máquina vai ter um subproblema que seria um subproblema de roteamento. E esse subproblema teria a função de eliminar esses subciclos. O que faz? Seria um problema, por exemplo, um modelo de caixeiro viajante, pegaria essa sequência, digamos, tem uma sequência de tarefas, né, que é uma sequência, digamos, que ela está em subciclo, corrige ela e vai dar um valor, um novo C, né? Digamos que aqui ele veio com OI, né? Essa nova solução ela é maior ou igual. Se ela for maior, significa que aquela sequência tinha um subciclo, né? Se ela for igual, significa que ela não tinha um subciclo, né? Então, ele pega essa informação, aumenta o valor do Makespan, né? O valor da solução incumbente, e envia o corte para o problema mestre, ele executa novamente. E vai executando até que o limite inferior, né? Que a solução lá com subciclo seja igual à solução encontrada pelo subproblema. Quando for igual, o algoritmo ele encerra, né? Tá certo? Então, aqui eu propus três métodos para acelerar o método tradicional do Trainbeck, né? Esse aqui é a forma tradicional, né? O Seplex, né, ele tem... Não só o Seplex, nós vamos explicar primeiro o Brandbout, ele vai encontrar uma solução do problema mestre, né, a melhor solução viável, né? Vamos imaginar, no caso aqui, a melhor solução, um exemplo que eu coloquei aqui do problema mestre seria o Makespan de 119. Mas enquanto isso ele vai encontrando as soluções viáveis, né, que são maiores, até ele zerar, né, até ele garantir a optimalidade, né? Esse problema mestre ele é executado, né, com um Brandbout normal, né? Tem a solução viável inteira e tem a solução relaxada, né, linear, que vai encontrando até ele fechar o gap, né? No Seplex, ele armazena as soluções viáveis encontradas, né?
Todas essas soluções viáveis aqui encontradas no problema mestre, elas podem conter subciclos, né? Mas elas também podem ser, no futuro, soluções boas ou até a solução ótima, porque a gente não sabe, a gente só vai saber se ela é a solução ótima depois que ela passar no subproblema. Então, o que foi que eu propus? Eu peguei todas essas soluções viáveis, que antes era desperdiçado, por exemplo, o método do training pack, ele só pegava essa última solução, passava no subproblema, né? Verificava os subciclos e devolvia ela para o problema mestre. Aqui não, aqui eu pego todas as soluções e passo ela no subproblema, né? Quando eu passo elas têm novo valor, né? Que é o valor calculado tirando os subciclos e envio todos eles para o problema mestre, né? Por isso que eu chamei esse procedimento aqui de multicorte, né? Que também tem isso na literatura. A literatura, ela apresenta isso como um método para acelerar o método de Benders, que são os multicortes. Você pode fazer de várias formas, né? Eu não fiz isso, mas uma possibilidade aqui seria o caso, você poderia pegar essa solução, qualquer dessa solução, e fazer aplicar um heurístico, por exemplo, aplicar um ILS para tentar melhorar essa solução, ou criar uma solução parecida, né? Que tenha um valor diferente e colocar no problema mestre, né? Do problema mestre. Qual o objetivo disso? O objetivo é que na próxima interação do problema mestre, essa solução ela não seja computada como subciclo, né? Para quê? Para reduzir o número de iterações. Quanto menos iterações você tiver no problema mestre, até chegar ao critério de similaridade, melhor, porque você vai resolver em menos tempo, né? E essa solução estava lá, né? Poderia estar desperdiçada. Aqui eu vou dar gastar um tempinho aqui só para explicar essa restrição, só porque alguém pode ter curiosidade e no futuro também fica mais fácil verificar, né? Então, o que ele faz? Como é que a gente operacionaliza isso aqui? Esse aqui vai ser o limite inferior do problema mestre. Esse valor é o encontrado no subproblema. Essa variável aqui, né? Desculpa, aqui não é variável, aqui vai ser uma constante, mas essa constante aqui ela informa todas as sequências que foram encontradas, todas as tarefas encontradas naquela sequência, né? A sequência aqui é a sequência H, a máquina I e as tarefas J, né? Se essa tarefa pertence a, por exemplo, a gente encontrar que a tarefa J pertence à máquina I e também pertence a essa sequência aqui do corte, ela estiver presente, né? Isso aqui vai ser tudo zero, e o limite inferior considerado do problema vai ser igual ao limite encontrado no subproblema. Se apenas uma dessas tarefas não pertencer, depois a gente vai ver, acho que aqui mais à frente, ela vai ter um valor que vai fazer isso aqui reduzir, né? Porque aqui acho que eu explico mais à frente, ela tem uma constante que a gente insere para fazer esse valor aumentar um pouco, né? Como isso aqui vai aumentar o valor pequeno, isso aqui vai reduzir e ele vai poder aceitar um limite inferior menor. E aí o procedimento segue. Certo? Aqui é um exemplo, né? Eu chamo de pool, né? Esse pool de soluções, né? Que seria o multicorte. E o encerramento é quando o LB, né? O limite inferior, fica igual ao limite superior, né? Que aqui teve 3 interações, né? Até ficar igual, né? Acho que não sei se aqui ficou. Deixa eu ver, ele vai aumentando, o limite inferior vai aumentando, né? E aqui você vê que o limite, aqui não chegou, vamos dizer, não chegou a zerar, não. E aqui o limite superior ele vai diminuindo, né? Com as mesmas soluções, né? Que ele vai tendo os problemas vão sendo enviados, né, do mestre para o subproblema, né? Aqui que eu expliquei para você, né? Que é aquela questão que quando você sai uma solução do sistema, né? Então a gente tem essa restrição aqui. Né? Por causa do tempo, não vou explicar muito bem, mas nos artigos dessa explicação correta, né? Adequada. Outra proposta que eu coloquei, que também ajuda muito a acelerar, que a gente chama de aquecimento, né? Você faz um aquecimento inicial, que é isso. Você joga várias soluções no problema mestre, que já são viáveis, sem subciclo, né? Para evitar que quando ele estiver executando, ele escolha aquelas soluções, né? Então, eu propus um algoritmo, né? Nesse algoritmo, eu usei o próprio modelo tradicional, fazendo como, né?
fazendo, a gente chama de restringir as variáveis, né? Por relaxação. Executei um modelo linear, normal, com relaxação com as variáveis contínuas. As variáveis que não eram todas zero em todas as máquinas, eu fixei ela no problema, né? No caso aqui eu fixei entre 50% e 75%, para que não executar na versão inteira essas variáveis estivessem igual a zero, né? Por exemplo, se na relaxação linear do modelo tradicional, uma tarefa sempre, naquela máquina foi sempre zero, né? Todas as foi zero, eu fixo ela igual a zero. Claro que ela foi fracionado, o valor fracionado em outra máquina, e executo ela, e em algum momento ela vai ser inteira, né? E fornece esses códigos para o problema mestre, né? E vai ver que ele vai ter uma redução do tempo, né? E aqui os resultados operacionais para a aplicação desse modelo, né? Eu comparei tanto nas instâncias de Tranibek como a de Ruiz, né? O limite inferior, só para a gente analisar a qualidade, né? Esse próprio modelo tradicional do Valles, né? do Rosales, né? Até faz tempo que eu esqueci do Rosales. Eles já tem bom limite inferior, né? Mas quando você aplica o sistema de Tranibek, esse resultado ainda melhora um pouco, né? O modelo tradicional, né, de Bendis do Tranibek, aqui nós temos a quantidade de iterações, né, a quantidade de cortes gerados e o tempo executado, né? Esse aqui foi o modelo que eu propus, né, com as melhorias, né? Com poucas tarefas, né, e poucas máquinas, né, você vê que a melhoria não é tão substancial, né? Você vê aqui na média aqui, ficou até 20 tarefas e 5 máquinas, aqui a melhoria foi pequena, né? Agora, quando o número de tarefas e de máquinas aumenta, né, você vê que o tempo aqui realmente reduz, né? Aqui com o método proposto por as instâncias mais difíceis, né, leva o tempo para encontrar a solução ótima de 697 segundos, e no modelo tradicional aqui de 878 minutos aqui. A média, aqui em geral, todas as instâncias, né, fica menor, né? E aqui você também tem que notar que o número de cortes aumenta, né? Aumenta por causa de todos os processos, né, de multicorte. Mas isso tem a consequência benéfica de reduzir o tempo de execução, né? E aqui comparando com as instâncias de Valada e de Ruiz, né? Certo? Aqui é os gaps e o tempo, né? Aqui é os limites inferiores, que também são bem apertados. Aqui são as soluções não ótimas encontradas, né? No caso aqui, para essas instâncias com menos tarefas, né? Tranibek teve apenas uma instância, né, que ele não conseguiu encontrar a solução ótima, né? Cada linha dessa aqui, explicando, ela contém 10 instâncias, né? Aqui quem trabalha com pessoa operacional já conhece, né? 30 tarefas, desculpa, e a quantidade de máquinas, cada linha aqui é o resumo de 10 instâncias geradas aleatoriamente, né? E à medida que o número de tarefas aumenta, né, o método de Tranibek, ele tem mais dificuldade de encontrar soluções ótimas, né? O método que eu propus aqui tem mais facilidade, né? Você vê que na instância mais difícil, 60 tarefas e 5 máquinas, né? Aqui, né? Aqui acho que era 50 nesse caso aqui, então tem que rever aqui o artigo, né? Aqui foi 13 que ele encontrou a solução ótima, e aqui no caso foi 21. Aqui também a mesmo resultado, mas comparando aqui número de iterações com aquecimento, número de iterações geral, número de cortes, né, gerado pelo aquecimento, quantidade de cortes gerado pelo método sem a parte de aquecimento com o método tradicional, e aqui o tempo do método de aquecimento, e aqui o tempo da parte normal. Quer dizer que a parte normal é a parte final, né? A parte final aqui
você pode perceber que nas instâncias menor dificuldade, ela é menor porque é a parte final. Ela gasta um pouco mais de tempo, às vezes, para aquecimento quando a distância é menor. A distância é menor, mas ela vai aumentando à medida que o tempo, à medida que as distâncias vão sendo mais difíceis de resolver, né? Então ela gasta menos tempo nos processos de hibridização, de melhoria, né, inicial, porque ela vai gastando mais tempo porque distâncias são mais difíceis de resolver, né? Então ela gasta mais tempo na parte exata do subproblema, não na parte ali de aquecimento, né? Então as conclusões, né? Eu esqueci também de um detalhe. Eu falei para vocês que tinham três procedimentos de melhoria, né? Que era o multicorte, o aquecimento e também uma forma de concluir. Aqui, para quem for trabalhar no futuro com Benders, como ele tem... Deixa eu ver se tem espaço. Como o problema mestre, ele resolve uma solução relaxada, o que acontece, eu observei que acontece muito, são soluções repetidas. Digamos que nós temos encontrado aqui uma solução 70 no limite inferior e uma solução 70 aqui no limite superior, o gap fechou, né? Então encontrou a solução ótima. Se você ficar executando o problema mestre, vai acontecer isso aqui repetir muito, porque vai ter soluções e você muda só uma tarefa de máquina, ele vai ter o mesmo valor de make-span, só porque ele mudou uma tarefa de máquina. São soluções repetidas, né? Soluções com o mesmo make-span, mas com sequência diferente, né? Então, é um gasto desnecessário da máquina. Só se você tiver na questão prática e quiser ter sequência diferente, né? Mas aqui, como objetivo, é só encontrar o menor mix, né? O menor make-span, então, eu também encerrava isso antes, né? O Cplex tem essa funcionalidade que a gente elimina para não ficar desperdiçando tempo. Então, a segunda parte da minha tese foi o mesmo tipo de problema, né? Máquinas paralelas considerando o setup entre as tarefas, agora só que com a função objetivo minimizar o tempo total de produção, né? Primeira observação é que a gente não consegue transportar, né, essas características lá do Bender, né, que seria muito boa para esse tipo de problema, né, pela própria característica, deixa eu ver, eu coloquei, pela própria característica da solução da função objetivo, que no caso aqui é uma data de entrega, né? Se lá no problema de make-span a gente tem aquela restrição I, né? Que é a somatória do tempo de processamento, né? Somatório do tempo de processamento mais o somatório dos tempos de setup, né? Certo? Aqui a gente não tem essa restrição, então a gente não consegue aplicar bem, então eu tive que desenvolver outra abordagem. Mas muito, assim, satisfeito, né? E com os resultados do make-span, porque qual é o benefício lá que a gente pode dizer principal daqueles modelos, né? É você não usar essa constante M. Porque essa constante, eu falei para vocês, assim como lá, aqui também tem o mesmo problema. Qualquer solução fracionada dessa variável aqui, alfa, né? Que é a variável aqui das tarefas, né? Que diz aqui a tarefa na posição, aqui no caso é de Wagner, né? Então esse P aqui é a posição. Isso aqui vai gerar um valor aqui que vai reduzir o lado esquerdo dessa desigualdade, fazendo que isso aqui fique quase como se fosse um zero, né? Depois eu vou mostrar os resultados. Isso acontece muito do limite inferior, quando você resolve esses modelos na relaxação linear, o limite inferior fica zero, né? Na relaxação linear inicial, né? Então, não dá muita informação para guiar o modelo matemático, né? É por isso que tem os modelos indexados no tempo, né? Que não tem a constante M, que os limites inferiores são muito bons, né? Porque eles não têm esse fator prejudicial aqui da constante M, né? Então, aqui eu já tive que propor um modelo. Se no primeiro trabalho eu fiz uma melhoria do Benders, aqui eu propus um modelo novo baseado no Wagner. Aqui no Wagner, aqui, né? Acho que eu quase do tempo, mas são dois modelos que eu estudei tradicionais, que é o modelo do Wagner e o modelo do Mani, né?
O modelo do Wagner, ele usa posição, quer dizer, as tarefas, bem aqui, né? As tarefas, ela tem posição, né? E aqui ele usa essa constante M só com o objetivo de explicar melhor para ficar mais fácil, né? Nós temos aqui, por exemplo, um problema que tem duas máquinas, no caso aqui a tivesse duas máquinas e 5 tarefas, né? Então, para cada máquina, ele ia colocar a quantidade de posições que quantidade de tarefas tem aquele problema. O que pode acontecer é que as tarefas não vão ocupar, as 5 tarefas não vão ocupar a mesma máquina, né? Então ficaria posições desocupadas, né, ali no modelo matemático. Então ele usa aquela variável BigM para garantir a consistência, né, para não dar aqui nenhum problema, né, de computação, de computar os valores matemáticos. E qual foi o que eu propus? Eu propus de não usar essa variável, não usar essa constante M. Eu propus usar uma variável, eu também chamei no trabalho de variável fantasma, né? Seria como se fosse uma tarefa que é uma tarefa zero, né? Nos modelos, né? Cada tarefa tem um número, né? Por exemplo, se eu tenho aqui, né, a tarefa 3, a tarefa 1 e a tarefa 4, a gente sabe que essa pode aparecer uma vez, né, na solução. Já essa tarefa, né, que eu chamei de tarefa fantasma, ela pode aparecer a quantidade de vezes que for necessário, né? Depois eu até fazendo a pesquisa bibliográfica, eu descobri que esse método, né, chamado de você passar a variável BigM para a estrutura da instância, né, em vez de estar no modelo matemático, está na instância, né? Mas é claro que com isso você corre o risco de gerar soluções irreais, né? Mas como é que eu resolvi esse problema? Primeiro que essas tarefas, elas não têm tempo de processamento, né? O tempo de processamento dela é zero. E eu fiz uma forma que ela sempre ia aparecer no início da máquina. Como? Colocando que o tempo de sequenciamento dela entre a tarefa 0 seria 0, né? E entre ela e posteriormente uma tarefa real, esse tempo aqui de processamento é 0. Mas o tempo de setup, mas o tempo de setup entre a tarefa fantasma e uma tarefa real, isso aqui é um valor muito alto. Então, o próprio modelo matemático é proibitivo, né? O modelo matemático ele nunca vai escolher colocar uma tarefa fantasma 0 entre duas tarefas reais, porque ele vai ter na própria instância um valor muito grande, né? Então, isso aqui vai fazer subir muito o limite inferior. Então, ele sempre coloca aqui, né, no início, certo? Mas, é a pergunta, certo? Outra mecanismo que eu usei para reduzir também o espaço de busca, né? Esse mecanismo que eu expliquei para vocês da tarefa fantasma elimina a necessidade de usar a constante M. Mas eu poderia ter a mesma abordagem do Wagner, que é ter para cada máquina a mesma quantidade de posições. Mas eu pensei, não, isso aqui por exemplo, se eu tenho 5 máquinas e 20 tarefas, né, para cada máquina eu teria que ter 20 posições, né? A gente sabe que na prática, né, isso não vai acontecer, vai ter uma distribuição mais ou menos uniforme entre tarefas e máquinas, né? Então, mas eu poderia colocar, por exemplo, dividir aqui por 5, né? Então, cada máquina teria só 4 posições, mas aí eu correria risco de encontrar soluções que não sejam a solução ótima do sistema original. Então, o que eu fiz, né? Fiz um valor um pouquinho maior, que eu vou mostrar ali como é, um pouquinho maior, e fiz um critério de otimidade. Que critério é esse? Para essa solução, com esse número de posições menor do que 20, por exemplo, nesse caso aqui, se eu tenho 20 tarefas, eu coloquei aqui, por exemplo, cada máquina 7 posições. Para que essa solução seja ótima do problema original, sem essa restrição aqui do espaço de busca, cada máquina tem que ter pelo menos uma solução, na solução ótima, uma tarefa fantasma, né? Porque o que acontece? Tem uma tarefa fantasma aqui, significa o quê? Que não existe nenhuma solução, nenhuma tarefa real que passando para essa outra máquina desse um resultado melhor, né? Então isso aqui garantiria, né, a otimidade dessa proposta, né? E eu fiz realmente, nesse caso aqui eu coloquei, né, essa constante K aqui, que é essa questão, né? Eu dividia o número de tarefas por número de máquinas, somava com 2 unidades, né? E fazia, isso aqui no caso aqui seria inteiro, né? Pegava o maior valor e somava, né? E
construir as variáveis com o modelo, né? Aqui eu quero só frisar aqui um destaque e depois vai ver os resultados, né? Já está um pouquinho chegando no final da nossa apresentação, mas só para se ver isso como um insight até para trabalhos futuros. Mesmo não tendo a variável, a constante M, que a gente viu que ela, a gente vai ver mais à frente que ela realmente atrapalha, né? Que a gente já viu no Mixpan e também na minimização do tempo de completação, ela prejudica, né, a qualidade das soluções. Aqui também ela continua tendo, não continua tendo problema, mas as soluções lineares continuam tendo um grande problema, que é aqui, ó, porque lá no trabalhos anteriores, né, sempre teria a constante M aqui, reduzindo o tempo de conclusão. Aqui você percebe que não tem a constante M. Mas aqui tem o quê? Tem um somatório desse lado. Não sei se eu coloquei aqui. Coloquei bem aqui. Fica mais fácil de ver. Ela tem aqui. O que acontece? Depois vai acontecer nos resultados, eu vou explicar. Ela tem o que a gente chama de tipo do sistema. O sistema, quando você trabalha com data de entrega, eu posso ter um sistema congestionado, um sistema não congestionado. O que significa, né? Eu tenho um sistema que não tem datas de entrega muito próximas. Por exemplo, eu tenho pedidos para entregar daqui a 2 semanas, né? E a data de... eu tenho, por exemplo, 3 semanas... eu tenho uma data para entregar daqui a 3 semanas, né? E tenho 2 semanas para produzir. Quer dizer, estou muito folgado, quer dizer, eu tenho uma semana aqui de folga. Né? Que a gente chama de sistemas que não estão congestionados. Aqui ela tem um problema muito parecido com o que eu expliquei com a constante M. Se eu tiver um D aqui, uma data muito folgada, esse D aqui é uma constante que depende de cada tarefa. Muito folgado, por exemplo, eu estou hoje aqui no tempo. Eu tenho uma data para entregar daqui a 3 semanas, é como se isso aqui fosse um Big M. Qualquer solução fracionada aqui, pequena que seja, que não está na solução inteira, mas está na solução fracionada, vai fazer essa parcela aqui dessa desigualdade ficar grande e reduzir esse tempo de completação. Porque o objetivo aqui é o quê? É igualar. Na hora que esses dois lados aqui são iguais, eu zerei o problema, né? Que esse lado aqui é contínuo, esse lado aqui não, né? Os dois são contínuos, mas no problema inteiro, né? Essa aqui a parte vai ser inteira, essa aqui vai ser contínua. Quando isso aqui fecha o gap, eu encontrei minha solução ótima. Se eu tivesse esse valor aqui, né, dificultando ele, fechar ele aqui, ele fecha. Quando eu estou com a solução inteira ótima, não vai problema. Certo? Mas quando ele está com solução fracionada, ele vai estar sempre querendo reduzir esse tempo de completação. E esse aqui é o que prejudica o resultado mais para frente, que fez a necessidade de eu propor uma geração de colunas, né? Rapidamente, aqui explicando a geração de colunas, né? Nós temos um problema, deixa eu mostrar aqui que vai ficar. Nós temos um problema, mostrar já no modelo fica mais fácil. Nós temos um problema mestre, né? Que a gente chama que é o problema restrito. A gente não trabalha com as variáveis, com todas as variáveis, a gente vai trabalhar só com subconjuntos da solução, que a gente chama, como são subconjuntos, ou são sequências, né? E lá no modelo do Simplex, né? São colunas, por isso que o método é chamado de geração de colunas, né? Então, F aqui é uma coluna, e X aqui são as variáveis que estão nessa coluna. E aqui, simples, nós temos as restrições, né? Restrições de cobertura, né? Aqui de cobertura das sequências, aqui de cobertura das variáveis. Esse modelo executado, né, na sua relaxação linear, ele fornece as variáveis duais, né? Uma variável dual, que no caso aqui é um conjunto, né? Para cada tarefa, e aqui uma variável dual para cada máquina. Né? E a gente usa essa informação para gerar uma sequência com custo reduzido, né? Nessa sequência aqui nós temos a quantidade de tarefas, né? Para cada tarefa que tiver nessa sequência F, ela vai sendo adicionado um sinal negativo naquela tarefa, e aqui o sinal a quantidade negativa da máquina, que a gente chama aqui de custo reduzido. E quando isso aqui for negativo, essa sequência vai para o problema mestre, né, da geração de colunas. Tá bom? Como está aqui um pouquinho passado o tempo, né? O professor Bruno disse que a gente tinha uns 50 minutos.
O ILS, né, eu usei alguns métodos para acelerar a geração de colunas, né? Um deles foi o ILS, certo? Que é um método tradicional que a gente já tem, tá certo? Eu também usei uma relaxação linear do modelo matemático, aquele modelo matemático que eu chamo de posicional, então usei uma heurística semelhante ao que foi feito ali no Pendes, eu executo ele de forma linear, fixo algumas variáveis, que a gente fixa essas variáveis, né? As variáveis depois executa ele de forma inteira, e essas soluções que são boas, são colocadas no problema mestre, e também uma heurística construtiva, que essa heurística construtiva é na hora de resolver o subproblema, que é um dos maior gasto computacional na geração de coluna é resolver o subproblema. Então, no subproblema, eu usei uma heurística construtiva, né? Essa heurística construtiva constitui de quê? De você usar as tarefas e ir adicionando. Você vai adicionar as tarefas nessa sequência F, enquanto o custo for negativo, né? Você vai inserindo e vai fazendo uma busca local para reduzir, né, o valor do F, né? E aí você vai ficar cada vez mais negativa. Quando essa quantidade de tarefas você for inserir, essa restrição fica positiva, você para, né? Porque você só consegue colocar uma nova solução no problema mestre se o custo for negativo. Aí você para e executa o problema mestre. E a última heurística é a heurística exata. Eu usei para resolver o problema exato da geração de colunas o mesmo modelo matemático, né, que eu propus, que é o modelo posicional. Tá certo? As instâncias, né, são muito semelhantes às realizadas com Makespan. Eu só quero colocar em destaque essa constante aqui, Q, né, que no caso aqui é o que vai definir o congestionamento do sistema, e vai ser muito importante ali na interpretação dos resultados. Então, eu resolvi testei os modelos, né, as propostas, com dois tipos de instância: instância de pequeno porte e instância de maior porte. Essa primeira tabela aqui, ela apresenta o desvio, né, relaxação linear em relação a soluções ótimas, né? Esse P aqui é o modelo que eu propus, o modelo posicional. Esse aqui é o modelo de Wagner. Esse aqui é o melhor modelo tradicional com a variável M, né, com a constante M. Aqui no caso aqui não é M para a constante M não, porque aqui é do modelo de Mann, né, certo? Aí aqui já um insight eu gostaria de colocar em destaque, né? Quando esse 1 aqui é congestionamento, como eu falei anteriormente, significa o quê? Que esse sistema aqui é pouco congestionado. Significa que as datas de entrega são muito na frente no tempo. Quer dizer, eu tenho muito tempo para entregar. O que acontece aqui, até eu coloquei aqui em destaque, né? Nós temos aqui, só para essas instâncias, 32 soluções que a solução ótima é zero. Quer dizer, não tem atraso. Por que não tem atraso? É porque tem muito tempo para fazer. Então, quando tem muito tempo, né, eu percebi, não pelos resultados mostrados, que o modelo que eu propus, ele não é muito bom quando as datas de entrega são muito frouxas, né? Então, você percebe aqui que, nesse caso aqui, ele realmente, a relaxação linear dele é péssima, né? Contra aqui não melhora em nada, é zero. Quando já vai começando a congestionar, já vai melhorar um pouquinho, né? Vai para 84. Agora, quando o sistema é muito congestionado, quer dizer, é como se eu tivesse, por exemplo, eu estou hoje no tempo, né? Estou aqui no tempo agora, no tempo zero, tenho que entregar amanhã, eu tenho que entregar as coisas amanhã, mas o tempo de processar isso aqui, né? Tipo 1, tempo de processar, eu levo 7 dias, quer dizer, está tudo atrasado, na verdade está tudo atrasado, né? Quer dizer, tudo vai ficar atrasado, né? Só você vai ter que fazer que minimize o atraso, né? Então, ele fica muito bom. E ao contrário, né? Já o Mann já não é tão bom, né? Você vê que já está com 94. Aqui, ó, isso aqui é o valor da relaxação linear do modelo matemático da primeira interação lá do Breitbart. A primeira interação, aqui o valor médio é 4%, quer dizer, é muito bom, né? Quer dizer, então aqui já, se eu só fizesse a relaxação linear dele aqui, a primeira solução incumbente já está 4%, né, da solução ótima. E o resto aqui ele gasta só para poder fechar o gap. Tá certo? Aqui os resultados são todos com essa mesma ideia, né? A consequência do modelo é esse, né? Para soluções, para instâncias folgadas, né? O modelo posicional
né, ele não é tão bom, ele vai melhorando à medida que vai ficando mais congestionado. Mas isso também não evita dele encontrar soluções ótimas. Ele encontra, só que com mais dificuldade, com mais tempo, né? Deixa eu ver se aqui onde está a tabela de tempo, né? Ele encontra soluções, você percebe, ele encontra soluções ótimas, mas ele gasta, por exemplo, 70 segundos, enquanto o humano gasta em média 1 segundo, né? 1,15. Tá ok? Agora, para instâncias de maior porte, né? Para instâncias de maior porte, aqui eu nem testei com os modelos de Mani, que ele realmente não consegue, já tem dificuldade. Ali são instâncias de pequeno porte. Aqui o mesmo problema, né? Que o modelo posicional tem dificuldade de encontrar soluções ótimas no tempo apropriado para soluções folgadas, né? Mas a geração de coluna aqui, ele já consegue inverter esse problema, né? Então, aqui, nessas instâncias aqui, só uma ele não conseguiu encontrar a solução ótima, né? E já, quando fica mais apertado, inverte a ideia. O modelo posicional melhora em relação à geração de coluna. Mas aqui qual é a dificuldade da geração de coluna, né? Qual o problema aqui? Aqui já é resolver os subproblemas, né? Como esse problema já cresce, né? Por exemplo, que eu tenho 10 máquinas e 50 tarefas, né? Então eu tenho que resolver 10 subproblemas, né? Cada interação, isso na solução ótima, né? Do subproblema. Então ele vai ficando mais custoso, né? Eu limitei aqui o tempo a 1 hora, né? O tempo de execução, eu limitei o tempo de execução aqui dos dois modelos a 1 hora, né? Se ficasse executando mais, talvez melhorasse, né? Mas também aqui é encontrar a solução ótima, não é gap, né? Só para encerrar, né? Acho que já estou me estendendo muito, só para encerrar. O gap da geração de colunas é melhor do que o gap do modelo posicional. A diferença é muito pequena, né? A diferença é que você vê que o gap das distâncias mais difíceis, né? É 0,17 e aqui do modelo posicional é 0,59. Você vai para as distâncias mais folgadas, você vê que a diferença é bem maior, né? O gap aqui da geração de coluna é 0,03 e o gap do modelo posicional é 56, né? Certo? Por que aqui eu não garanto a otimidade, né? Porque esse aqui não é um branch and price, né? Certo? Eu não fiz um branch and bound dessa geração de coluna, que acontece. Depois que eu não consigo mais inserir sequências com custo reduzido negativo, né? No problema restrito, né? Que é aquele problema... está bem aqui, né? Certo? Quando eu não consigo... Esse problema aqui ele é resolvido em regressão linear, para poder gerar essas variáveis duais. Quando eu não consigo mais gerar nenhuma sequência com custo reduzido negativo, eu executo esse problema mesh aqui de forma inteira. Então, ele vai gerar uma solução inteira, né? Então, quando ele tá executando relaxado, ele está fornecendo um limite inferior. Quando eu gero eu passo a fazer essas restrições a ser inteiras, ele vai gerar um limite superior, né? Então, essa diferença aqui é que forma aquele gap, né? Como eu não pratiquei um branch price, né? Então, essas soluções não necessariamente são iguais. Quando são iguais, gera aquele gap ali, mas aqui você percebe que o gap é muito pequeno, né? Deixa eu ver aqui onde está algo. O gap fica muito pequeno, né? Na maioria dos casos. Mesmo aqui, dificilmente eu consigo fechar. O modelo fechou o gap, né? Mas ficou ali muito pequeno. Esses aqui são os resultados, né? Como eu falei no início, né? Eu queria mais apresentar esses insights, né? Que eu encontrei quando eu estava fazendo esse trabalho. Né? O principal insight que eu percebi é como tanto a constante Big M, né? Como as instâncias, né, serem muito folgadas, né, isso atrapalha a convergência dos modelos por causa daquela restrição, né? Quando a solução fracionada vai reduzindo muito o lado direito, né, da desigualdade, então isso dificulta o processo de breakbound e de guiar, né? E como trabalhos futuros, né, eu imagino tentar estudar isso. Na tese eu tentei verificar alguma forma de melhorar isso, não consegui, né? Mas aí fica o desafio, né, para quem assistir essa palestra, se interessar, e tentar superar esses desafios, né? Agradeço novamente o convite do professor Bruno, e se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição.
Gostaria de agradecer ao professor Regis pela sua apresentação. Foi uma apresentação, apesar de se tratar de um trabalho muito denso, ele apresentou de uma forma muito didática, né? Então, assim, como ele falou, certamente vai ser um guia para futuras pesquisas nessa área, né? É interessante destacar aqui alguns aspectos, né? O trabalho é de 2017, né? Nos últimos anos, nesses últimos 6, 7 anos aí, houveram algumas pequenas mudanças. A primeira delas, assim, que o Seplex ultimamente deixou de ser, assim, talvez o solver estado da arte, né? O Gurobi ou Gurobi, como queiram, em alguns momentos, assim, passou a ser muito mais eficiente que o Seplex. O Seplex, assim, mexeu com os brios dele, ele tentou melhorar aí na versão, ele pulou da versão 13 para 20, né, o Seplex, mas ainda assim o Gurobi, ele hoje, né, pelos testes que nós temos feito, é bem melhor do que o Seplex. E agora com esse Exely, né, um novo solver que está sendo veiculado no mercado, um solver que ele tem inclusive uns paradigmas diferentes, professor Reis. Ao invés de você usar uma variável posicional, por exemplo, você declara uma variável de lista, né? Uma permutação. É um negócio que nem parece programação assim linear, assim como a gente está habituado. E eles têm mostrado aí uns resultados assim que são assim absurdos, né? Para alguns problemas, mas ainda é muito polêmico. Algumas pessoas não dão muita credibilidade, né? Então assim houve essa mudança assim no que diz respeito aos resolvedores, né? Por coincidência, esse ano foram publicados 3 artigos com novas formulações para o problema de máquinas paralelas não relacionadas com tempos de setup dependentes da sequência. Então, um trabalho de Fonseca et al. 2024, são brasileiros da Universidade Federal de Ouro Preto, que eles adicionam um novo conjunto de restrições, assim, de desigualdades válidas que melhoram a performance desse modelo do Ábalos Rosales et al. 2015, né? É o Mixpan ou a função objetiva é o Mixpan? Mixpan. Aí teve o Fan Roupeiro et al. 24, são pesquisadores da Universidade Politécnica de Valência, e eles propuseram algumas math heuristics do tipo Relax and Fix, Fix Optimize. Eles apresentam novas formulações, e tem um artigo Carilho et al. 2024, que são colegas da PUC-Rio, se não me engano, né? Eles apresentam um modelo assim bem mais complexo do que esses aí que o professor Rez apresentou, por problema de essa variante que eu acabei de mencionar, que tem um nome aí bem comprido. Então assim, as pessoas ainda estão tentando otimizar, reduzir mais, assim, é uma busca incessante, né? O Diego aí que a gente está trabalhando aí com Flowshop, Diego, mas assim, a gente sempre está buscando aí a gente, que eu digo, a academia em geral, né? Aí tem uma questão interessante a ser pontuada, né? Que eu tenho percebido que métodos como, por exemplo, geração de colunas, né? Não sei, Branch and Price, parece que são muito mais decomposição de benders, eu diria. Decomposição de benders nós temos até visto em scheduling com maior frequência. Por exemplo, geração de colunas, em comparação, por exemplo, com scheduling em transporte público, routing, é muito menos utilizado. Então, acho que tem um espaço muito grande, né, para se desenvolver pesquisas envolvendo benders e principalmente geração de colunas em problema de scheduling, né? Então, desenvolver algoritmos mais competitivos, né? Hoje em dia, meteorística é um monte de meteorística com as metáforas aí muito esquisitas, cheio de parâmetros. Agora estão exigindo um negócio de machine learning para todo lado, de Q-learning, não sei o quê. Então, assim, vai chegar um momento que essas pesquisas com meteorísticas vão ficar, viu, Diego, meio complicadas de serem feitas, porque está um negócio assim, está ficando assim, extremamente maçante você fazer isso, porque pedem assim, um monte de... Então, assim, eu acho que os métodos exatos assim, vão crescer muito, né, por causa dessas questões. Está ficando assim muito muito difícil contribuir. E um último aspecto, né, que eu sempre falo com meus alunos, né, tem uma relação muito forte entre o problema de máquinas paralelas e o problema de beam packing, né, unidimensional, né?
Por isso que o problema com as máquinas idênticas, você usar a heurística LPT, apresenta excelentes resultados, porque aquela bem parecido com aquela first fit decreasing, né? Assim, para você balancear os trabalhos nas máquinas, né? Se você usar uma regra de despacho como essa, ordena todos os trabalhos, né? Já daria para ter uma estimativa melhor dessa quantidade de posições. O que lasca aí é o setup, né? Mas talvez fosse algo que se pudesse fazer para reduzir esse limite superior do número de posições das variáveis, né? Porque, se você botar lá igual ao número de máquinas, você vai ter um monte de posições que vão estar sempre vazias na sequência, porque não vai ter trabalho ali naquela máquina, porque geralmente existe um balanceamento, né, dos trabalhos nas máquinas, né? Então, essas relações, né, entre esse problema de scheduling, aí vem o caixeiro viajante, que é um problema de roteamento, assim, no problema de scheduling, pessoal, a gente tem um problema de corte e empacotamento, que seria a alocação dos trabalhos nas máquinas, ou seja, dos itens nos bins, e outra etapa que seria o problema de roteamento, que é o caixeiro viajante, né? Então, assim, tá tudo integrado, né, pra gente ter... Enfim, eu já falei demais, né? Esqueci até de parar aqui a gravação, vou parar. Alguém tem alguma dúvida, pessoal?